3 erros que fazem seu funil de contabilidade não converter. Então eu vou te explicar. Primeiro que é funil, às vezes você não entende, para você entender o que é funil. E os 3 erros, 3 erros que fazem o funil, né, não converter, tá? Então o que acontece? Quando a gente faz uma estratégia de captação de cliente, a gente precisa entender que existe cliente que não quer contratar sua contabilidade, não sabe por que precisa de uma contabilidade. Existe o cliente que tem uma contabilidade, mas pode trocar para a sua contabilidade, mas por qual motivo? Existe aquele cliente que realmente fala, cara, hoje eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso resolver minha situação e vou procurar um contador. Beleza? Você entende? Então existe a pessoa que não está buscando, a pessoa que está gerando a consciência que precisa, começou a entender, e existe a pessoa que realmente precisa. Quem precisa abrir um CNPJ são poucos, né? Então essas pessoas normalmente estão buscando ali a solução. Estão pesquisando na cidade ou na internet, né? E existe a pessoa que talvez já tenha um contador, mas você está no meio do funil, começa a entender que você é um contador especializado, que você é referência e troca para você, para sua contabilidade. Existe aquele cliente que tem uma empresa, tá, mas ainda não tem CNPJ, ainda está querendo abrir, não tá decidido, entendeu? Então, é um funil. Então existe 3 níveis de consciência desse lead. Então existe o lead realmente que ele não sabe de nada, o lead que, cara, eu preciso, quem sabe você possa ser a solução, e esse aqui realmente já decidiu, eu vou contratar dele, entendeu? Vou contratar dele. Então, esse é um funil. Então, se você não tiver a estrutura para entender a ordem, você não vai conseguir converter nunca, tá? Então, quais são os erros, né, que fazem esse funil que você deveria estar aplicando, ou se você está aplicando e não está convertendo, funcionar, beleza? Mas antes de qualquer coisa eu pedir, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha. Eu sou o Aldo, CEO da CD Contabilidade, mais de 190 empresas. Eu comecei meu escritório no meu home office na minha casa, em plena pandemia. Em questão ali mais ou menos de alguns meses, já tinha uma cartela de cliente. Não veio através de indicação, sem estrutura, trabalhando na minha casa. Hoje eu tenho 190 empresas, já tenho minha estrutura, mas não atendo ninguém, focado 100% no digital. Então, quer dizer, é uma forma de provar que você consegue escalar muito o seu escritório como a internet, utilizando as estratégias de conteúdo. Então, se você quiser saber sobre isso, sobre a minha mentoria ou meu curso, o link está na descrição. Bora para o conteúdo. Então, os 3 erros que fazem seu funil não converter, já entendendo o que é funil, que você já entendeu o que é funil, né? Funil são níveis de consciência, então a pessoa não tem consciência, tenho consciência, preciso contratar. Não tenho, vou ter que contratar. E esse vou ter que contratar pode ser você. Se você trabalhar esse lead nas 3 consciências, você vai fechar cada vez mais. Por quê? Vai ter gente chegando sempre aqui, gente consumindo seu conteúdo e entendendo que você pode ser a solução e você é a solução. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro erro que acontece muito é quando você não tem nicho, não tem persona. O que é isso? Nicho e persona. Persona é o cliente ideal que você quer atender. Nicho é um segmento. Então, quero atender profissionais da área da saúde. Esse é um nicho. E qual que é a persona? A persona é qual que é a idade que esse profissional tem. Você pode ser mais específico. Qual que é a profissão? Ele é dentista? Ele é fisioterapeuta? Quais são as dores, desejos, sonhos, objeções desse público? O que ele busca na internet? Você entendendo literalmente o nicho e a persona, você vai conseguir escalar muito mais, porque a sua comunicação vai ser somente para esse público. E a partir do momento que você só se comunica com esse público, né, o conteúdo organicamente começa a mostrar mais rápido, porque aí a plataforma entende com quem que você fala, ela começa a mostrar para esse público. Quando você fala com vários públicos, com vários nichos, com vários segmentos, o algoritmo, a inteligência artificial do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube não entende quem é o seu cliente ideal, e aí começa a mostrar para todo mundo. Às vezes você posta um vídeo, posta um conteúdo, não tem visualização, não tem entrega desse conteúdo, não tem crescimento, entendeu? E aí isso aí dificulta, né, você crescer, você conseguir escalar o seu escritório, escalar, né, mais clientes. Então você tem que ter nicho e persona, saber com quem que você quer atender e como você vai se comunicar. E aí você entendendo isso, vem a segunda parte dessa estratégia, que é o segundo erro, né? É que se você não tem nicho e persona, você vai errar no marketing, porque você não vai saber como se comunicar
com essas pessoas. Então, vamos lá. O marketing é a forma de se comunicar com esse lead vendendo e não se vendendo no tempo todo. Como funciona? Se existe vários níveis de consciência, você vai fazer... Cada conteúdo ele tem um objetivo. Então existe conteúdo topo de funil. Esse conteúdo topo de funil é para atrair muita gente para começar a te acompanhar, para começar a te seguir. Esses conteúdos topo de funil eles vão ser conteúdos mais abrangentes. Então assim, exemplo, a Receita Federal sabe todos os PIX que você movimenta. Se você tem um CNPJ e não está pagando imposto, você pode ser fiscalizado. Todos os bancos têm a declaração financeira e eles estão declarando a renda que você tem na sua conta. Quer dizer, você fala um conteúdo mais abrangente. Você pode ser fiscalizado. Entendeu? Quer dizer, é um conteúdo mais abrangente, é o topo de funil. Então essas pessoas vão começar a te seguir por esse conteúdo. E aí começa o conteúdo mais educativo, onde você vai falar, qual que é o melhor regime tributário, qual que é o melhor tipo de empresa para dentista, qual que é o melhor regime tributário para dentista, qual que é o melhor... Quer dizer, você está explicando o conteúdo para o público que você quer vender, para o nicho. E aí você vai fazer os conteúdos específicos, que é para fechar a contabilidade, que é o final do funil. Que é como abrir um CNPJ, quanto que custa abrir um CNPJ, como pagar menos imposto, como economizar, por que tem dentista pagando menos imposto. Quer dizer, são conteúdos para quem realmente já está querendo a solução. E o marketing... ele é utilizado para você, né, utilizar as plataformas, pegando esses conteúdos orgânicos e patrocinando, colocando dinheiro, né? Então, se você quer acelerar o seu crescimento, você vai ter estratégias orgânicas, produzir conteúdo constante para as redes sociais, e esses conteúdos, os que mais viralizar, os que mais tiver comentário, os que você vê que deu mais cliente, você vai começar a patrocinar esses conteúdos. Só que você tem que estar alinhado persona e nicho. Você vai patrocinar e vem a parte do terceiro erro, tá? Eu falei do primeiro erro. Nicho e persona. Segundo erro, marketing errado, comunicação errada, conteúdos errados. Aí você patrocina, faz campanhas de tráfego com conteúdos que não convertem, tentando vender contabilidade de forma genérica, não sabendo quem é seu nicho, sua persona, não vai ter resultado. E o terceiro erro é na hora que o lead chega no seu WhatsApp, a hora que o lead te manda mensagem, a hora que o lead chega até você. Pode ser no Instagram, TikTok, Facebook, a hora que ele chegou, no e-mail, ele te ligou, a venda. Você não sabe vender contabilidade. Para vender contabilidade existe todo um roteiro, e a gente fala que é um script de venda. O que é um script de venda? É uma carta de venda organizada por etapas. E quando você vai vender, você não pode chegar e falar assim, meu serviço é tanto e tanto. Se você quiser... Não, você tem que primeiro entender o nome da pessoa, entender o que ela faz, quanto que ela fatura. Beleza, você vai fazer um levantamento de informações e aí você vai, antes de você passar valor, você vai se apresentar, o seu nome, que você é especializado, que você atende tantos clientes, você está gerando autoridade, está gerando confiança para esse lead. E aí você vai apresentar os seus valores, sua proposta, né? Tudo numa ordem. Então existe uma carta, existe um script. Então esse é o terceiro erro. Não saber vender contabilidade, vendas, scripts que você não tem ou que você não está aplicando da maneira correta, então você não vai conseguir vender, você não vai conseguir literalmente escalar o seu escritório se você não tiver alinhado essas três coisas: nicho, persona, marketing e vendas. Você precisa trabalhar isso aí, esses três níveis de consciência, né, para você conseguir escalar cada vez mais o seu escritório, a sua contabilidade, beleza? Qualquer dúvida, estou à sua disposição e até o próximo vídeo.